Graças pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o texto de Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes de começar aqui este vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, que pode ser de muita importância para outras pessoas, beleza? Vou botar aqui, pronto. Bem, se você estiver interessado em estudar grego online, estudar hebraico ou também estudar teologia online, é só falar comigo, tá? Estudando o curso aí de grego e de hebraico online. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Facebook, né? E a minha página onde eu posto lá algumas coisas. Inclusive eu postei algo na minha página hoje sobre porque o Antigo e o Novo Testamento eles têm algumas expressões que também tinham dentro do paganismo. Lá eu vou responder essa pergunta, ok? E aqui eu vou falar sobre o texto de Gálatas capítulo 2, versículo 7, onde algumas pessoas dizem, né, que existem dois evangelhos, tá? Então, se você estiver interessado em estudar grego, estudar hebraico, a língua, né, do Antigo e o Novo Testamento, e também teologia, é só falar comigo e eu vou deixar também aqui o meu WhatsApp, beleza? Então vamos ao vídeo. É o seguinte, na Bíblia Corrigida, quando lemos em Gálatas capítulo 2, versículo de número 7, ele fala assim, ó: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão. O que ocorre aqui? Ocorre que algumas pessoas dizem, olha, existe aqui o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão, ou seja, dois evangelhos, né? É isso que algumas pessoas dizem. Eu quero pegar o texto grego e falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Será que existe realmente dois evangelhos? Bem, aqui temos a conjunção. Isso aqui é uma conjunção que significa mas, tá? Mas. Então começamos com mas. Mas, aí depois temos um advérbio, tá? Que significa pelo contrário. Este advérbio, né? Aqui significando pelo contrário, então temos mais pelo contrário, né? Mais pelo contrário. Depois temos um particípio. Isso aqui é um particípio no segundo auristo ativo, tá? Nominativo plural, nominativo plural, tá? Então temos aqui eles viram, né? Mas pelo contrário, eles viram, né? O que eles viram, né? Eles viram o que? Aí temos a conjunção hot, que significa que. Eles viram que o evangelho, tá? Perdão, eles viram que me foi confiado o evangelho. Aí temos aqui este verbo aqui, isso aqui, ó. Cadê aqui, ó? Isso aqui é a raiz do verbo, tá? Onde você encontra no dicionário. Você vai encontrar aqui um ômega no final também, depois desse U aqui, tá? Quando você for consultar no dicionário esta palavra. Então o que acontece? Este verbo aqui, ele está num tempo perfeito da língua grega, tá? O tempo perfeito na voz passiva, tá bom? Então ele indica o que? Esta primeira letra aqui, né, no tempo perfeito, esta aqui, ela é duplicada, né? Então surge essa aqui, tá? Surge essa. E quando surge essa, entra também um é aqui. Este é chamado é de aumento, tá? Então temos é de aumento mais uma duplicação da primeira, né, consoante da raiz, tá? Então fica pepistelmai. Então este mai aqui é a desinência do perfeito passivo, tá bom? Então perfeito passivo da primeira pessoa, tá? Do singular. Então você tem mais pelo contrário, eles viram que me foi confiado, ou me foi dado, ou me fora dado, né? Você vê ali. Aí depois disso você tem aqui a expressão evangelion, tá? Evangelion, né? Evangelion. Isso aqui está num caso acusativo, que é o objeto direto na frase. O objeto direto, esse aqui é uma das características do objeto direto, tá? Essa é uma palavra neutra,
né? Porque o artigo ele é neutro, tá bom? Então, o que é o objeto direto é aquilo que recebe o verbo. Então, ele está recebendo este verbo aqui. Então, você falou escutando, mas, pelo contrário, eles viram que me foram confiado. O que foi confiado? O evangelho. Então, me foi confiado o evangelho. Então, ele é um acusativo, porque está recebendo o verbo, tá? Então, ao receber este verbo, temos que evangelho é este? Aí entra aqui a questão, que é o teias, um artigo no genitivo feminino, com a palavra no genitivo feminino. Então, o que ocorre? Aqui temos acrobustias, né, no genitivo feminino. Então, o que acontece? Esse genitivo aqui, ele é conhecido como genitivo de direção, tá? Ou genitivo de propósito, tá? O que é um genitivo de direção? É aquele genitivo que ele mostra onde o substantivo principal vai. É um movimento, como se esse substantivo estivesse indo para algum local. Então, com a sua tradução, não é mais um de, né? Ela pode ser um para, né? Ou a fim de que, tá? Ou com propósito de, tá? Então, você tem aqui a expressão, né? Me foi confiado o evangelho para incircuncisão. Veja bem, para incircuncisão. O que é a incircuncisão? São os gentios, porque incircunciso quer dizer pessoas não circuncidadas, aqueles que não participavam, né, da circuncisão. Então, o evangelho que foi confiado a Paulo, né, foi para a incircuncisão, isto é, para os gentios. Ou seja, o evangelho que foi confiado a Paulo foi dado a ele, foi confiado a ele para ele pregar aos gentios. Tá? Aí aqui temos um advérbio, né, que é o kathos. Ele aqui significa como, assim como, tal qual, enfim. Então você que coloca como a Pedro, né? Pedro ele está sem artigo, mas na língua grega um substantivo de nome próprio não precisa de artigo para ser definido, ele já é definido por si só, tá? Então, a Pedro, tá? Como a Pedro para circuncisão. A circuncisão, as pessoas circuncidadas, isto é, os judeus, tá? Então, este evangelho foi confiado a Paulo e a Pedro, só que para Paulo ele foi confiado para os gentios, ou seja, para Paulo pregar o evangelho aos gentios, assim como a Pedro, para Pedro pregar aos judeus, tá? Ou seja, não trata aqui de dois evangelhos, trata de um único evangelho, só que para Paulo ele iria pregar aos gentios e a Pedro aos judeus. Quando vamos consultar algumas traduções, por exemplo, a Bíblia judaica, nesta aqui, ela fala assim, ó, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada as boas novas aos incircuncisos, assim como a Kefa aos circuncisos. Veja que ele coloca aqui aos, né? Indicando ali que as boas novas foram confiadas a Paulo aos incircuncisos, ou seja, para falar aos judeus, tá? Quando vemos, por exemplo, a Bíblia NTLH, que é a linguagem de hoje, veja como ela trabalha aqui. Ela fala, pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciar aos judeus. Ou seja, não são dois evangelhos, o evangelho é o mesmo, apenas Paulo iria pregar aos gentios e Pedro aos judeus. Se você pegar a versão NVI, por exemplo, a NVI, ele fala assim, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, tá? Aí embaixo ele tem uma nota, né, falando aos gentios, foi o que eu falei. Aí ele diz,
assim como a Pedro aos incircuncisos. Ele tem um aqui embaixo dizendo que, cadê? Aqui, né? O verso 8, aos judeus. Ou seja, Pedro iria pregar o mesmo evangelho que Paulo, só que Pedro iria pregar aos ou para, né, aos judeus, enquanto Paulo iria pregar aos gentios, quanto Pedro para os judeus, tá? Então não são dois evangelhos, tá? Esse genitivo aqui de direção, ele está indicando um propósito, ele está indicando para onde o substantivo principal, que são esse e esse e esse aqui, né, estão indo, tá? Então este aqui está indo para os gentios e este aqui estão indo para os judeus. Então Pedro tem como função pregar aos judeus o mesmo evangelho que Paulo, só que Paulo tem função de pregar aos gentios, tá bom? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês, espero ter ajudado com mais um vídeo aqui no canal, tá? Então é isso aí. Se você quiser estudar grego e conhecer um pouco essas questões, é só falar comigo, tá? O curso ele é barato, muito pequeno preço, tá? Então é isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. E não se esqueça de se inscrever aí no canal.